se um dia tivesse a oportunidade de combater isso de fato, e não com discursos. Porque todo candidato a chefe de executivo diz que vai combater a corrupção. Acho que não tem exceção. Poucos conseguem levar avante essa proposta. E antes de falar do Wagner Rosário, meu colega de Academia Militar das Agulhas Negras, vale lembrar que, como se diz na tropa, né, fiquei 15 anos no Exército, o comandante é o espelho da tropa. Logicamente que aqui comigo não é tropa. Né? Eu não tenho um comando direto em muitas coisas. Né? Alguns acham até que as agências são subordinadas a mim. É uma briga quando se vai indicar os integrantes de agências, que são às vezes mais importantes que o próprio Ministério, porque tem uma sabatina no Senado. A sabatina não é uma prova escrita, é uma votação secreta. Se aquele nome interessa ou não a setores da sociedade. Não quero me alongar sobre isso. Dá para os senhores entender como funcionam essas questões. Por exemplo, quando se fala na ANS, saúde, esse pessoal vai definir o ano que vem se vai ter ou não e quanto vai ser o aumento do plano de saúde. É isso mesmo, Queiroga? Tá? Assim são várias agências, ou melhor, todas as agências. E muitas pessoas, por desinformação, atiram no chefe do executivo por medidas adotadas por essas agências. A dificuldade de se governar. E agora, qual o primeiro ato para se combater a corrupção? É o não fatiamento do poder. Vocês se lembram, pouquíssimos anos, como eram escolhidos os ministros, os presidentes de bancos oficiais ou de estatais. Olha para onde foi a nossa Petrobras. Cada diretoria tinha um grupo que mandava lá. Esse grupo sediado em Brasília. Bancos oficiais, a Caixa Econômica Federal, não só o presidente, mas cada diretoria pertencia a um feudo. Olha o que acontecia no Brasil. Falar em estatais, né? Tiramos várias para citar. Vamos falar da Binacional Itaipu. Alguém lembra de obras de Itaipu Binacional antes do nosso governo? Não fazia nada, ou muito pouco. O ano passado, 1,5 bi, ou melhor, 2,5 bi, para várias obras na região, entre elas a segunda ponte com o Paraguai, extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu, ações por volta de 40 municípios do noroeste do Paraná. E quando se fala em corrupção, na transição, nós vimos um contrato da FUNAI com uma empresa, contrato de 50 milhões de reais, sabe para quê? Para ensinar os nossos irmãos indígenas a mexer com Bitcoin. Eu não sei hoje em dia mexer com Bitcoin, eu acho que muita gente aqui também não sabe. 50 milhões para os indígenas. Tínhamos aluguéis de hangares que era mais caro do que o preço da aeronave que estava sendo abrigada. No turismo, pegamos um contrato de uma empresa para fazer uma consultoria se uma cidade da França poderia ou não receber uma representação do turismo para divulgar o Brasil. Preço, 5 milhões de reais. Isso foi pago. A gente vai ver lá a consultoria, resposta, em meia página de papel A4. Isso é corrupção. A máfia de radares pelo Brasil, Sargento Faur, você que é policial rodoviário federal, hein? A máfia dos radares, você tem que ter uma fiscalização? Tem. Fomos para extinguir isso daí, tivemos dificuldade. A justiça exigiu, determinou, né, que uma parte daqueles radares continuassem funcionando. É isso mesmo, Ágil? Acabamos, inclusive, com o policial rodoviário federal escondido atrás da árvore, cumprindo metas. Lá atrás, já que eu falei do Ágil aqui, que foi superintendente da PRF, eu fui deputado por 28 anos, as superintendências eram loteadas e tinha meta a cumprir. Meta é grana, para entregar para o parlamentar que havia indicado aquela superintendência. É uma questão triste. Quando fui da região amazônica, São Gabriel da Cachoeira, a gente
Fui lá conversando com os índios, no meio deles, muitos falam português. A gente vê aquele pessoal com a pele, com 50 anos de idade, com a cara de 70, né? Mais suado, sofrido pelo sol. E a gente vê informações de que a saúde indígena era loteada. Existe problema ainda? Existe. É outro problema que nós temos, e botar gente de confiança na ponta da linha, muitas vezes o cara não aceita ir para lá, que tem medo de morrer, que já existe algo incrustado lá, um câncer com metástase. Vamos arrumando, não dá para arrumar de uma hora para outra. Me sinto muitas vezes impotente, mas o maior exemplo que a gente pode dar é escolher ministérios com critérios. Não houve leilão, quem vai me apoiar e levanta o braço. Então o que você quer? Não houve isso. Nunca tivemos um grupo de ministros, secretários, do padrão que temos hoje. E alguns querem ainda, né, a volta daqueles que lotearam o poder. Eu vi, vocês viram esses dias na imprensa, essa imprensa maravilhosa que nós temos, o Bolsonaro só aprovou 30% dos seus projetos. Lula e Dilma aprovavam 90%. É lógico, poxa. Lotearam até o Ministério da Defesa, a 02, né? Ou melhor, a senhora, a esposa do 02 do MST, estava lá dentro da Defesa, nos poucos cargos de comissão, loteados. Pessoa que era desarmamentista, tomava conta da compra de material bélico. Dá vontade de falar um palavrão, mas eu sou um cara educado. Isso é um pequeno retrato 3x4 do que era o Brasil. Agora, aguentar a pressão é com PHODA. Aquela minha sala, nunca gravei ninguém, nem vou gravar. Mas de vez em quando, em especial no primeiro ano de mandato, aconteceram coisas terríveis. Gente que não está preocupado, pipoca nenhum com o futuro do Brasil. O Brasil que se exploda. Eu estando bem, o Brasil está bem. Fácil não foi, acredito. O que tem me ajudado a segurar tudo isso é minha formação familiar, 15 anos de exército, 28 anos dentro do parlamento sem problemas, sou recordista de processo na Câmara, nenhum por corrupção. E também, obviamente, né, das pessoas que estiver botando do lado da gente, que dão força para a gente. Dá vontade de desistir. Não deu vontade de mim ainda. Nunca deu vontade de dar nada na vida. Muita gente que está do meu lado sofre. Eu fico com pena, muitas vezes, ministro, secretário nosso. Mais um processo. Ontem recebi mais um oficial de justiça. Também, figuras impolutas, como Renan Calheiros, Omar Aziz, né? Randolfo Rodrigues, né? Juntamente com o jurista, ontem, mais um processo de impeachment baseado no relatório da CPI. Que relatório é esse? O que eles fizeram ao longo de 6 meses? Inclusive, o presidente da CPI falou, não vamos apurar desvio de recursos. Para a ponta da praia, pô. Temos agora a CPI do Rio Grande do Norte. Está sendo conduzida, muito bem conduzida. E não digo alvo, né? Uma das pessoas mais ilustres é o governador da Bahia e o Carlos Gabas. Inclusive, meus generais, me permite chamar dessa maneira carinhosamente. Carlos Gabas, no final do governo Dilma, foi cotado para ser ministro da Defesa, dos interesses dos comunistas, mas foi indicado para isso. Operou o consórcio do Nordeste, que a CPI não quis nem tocar no assunto. Desvio de 48 milhões de reais. É mais que batom na cueca, pela documentação que nós temos conhecimento. Esse é o Brasil. Mudar não é fácil. Obrigado. Mudar não é fácil, mas tem que ter resiliência. O Wagner, com todo o respeito que eu tenho a ele, não estaria aqui, nem estaria fazendo isso se o presidente fosse aquele que ficou em segundo lugar em 2018, que deixou um grande legado para a educação nossa, né? À frente do MEC, por mais ou menos 10 anos. Queria esperar o quê? Qual o futuro do nosso país na educação, no conhecimento? Tendo esse tipo de pessoa à frente daquele ministério? Ser honesto não é virtude, é obrigação. Eu lembro quando entrei na Escola Preparatória de Cadeias do Exército, em 1973, e tinha um tenente lá que
A garotada dava apelido, lógico, mas ninguém falava, né? Qual era o apelido dele? E ele uma vez falou para a turma, lá juntou: olha, a molecada aqui costuma pular cerca lá no fundo da escola, ir lá para o Monte Castelo, tomar uma cervejinha, passear. O golpe é válido, mas se for pego, não chore. Prepare para uma possível exclusão. O golpe é válido. Ninguém pode proibir o golpe. Ninguém pode proibir um ministro meu, um secretário, um servidor, seja quem for, de fazer coisa errada. Se tiver no nosso governo, a giripoca vai cantar. Ele não tem o poder de prender ninguém. Eu não prendi ninguém, principalmente por liberdade de expressão. Isso é um ato antidemocrático. Isso é um ato que dá nojo. E é um tapa na cara de quem acusava a mim que seria ditador na presidência. Duvido que tenha alguém mais atacado do que eu pela mídia oficial e mídias sociais. O que eu posso fazer nas mídias sociais é bloquear o cara. Eu não posso falar que a minha mãe não é isso, a tua mãe é a tua mãe que é. Eu nem conheço o cara. Agora é uma liberdade. O nosso bem maior. Ministros dos 23 atuais, quando conversei com eles por ocasião da entrada, né? Carta branca, eu tenho poder de veto. Se tiver um nome que tem problema, converso com o ministro. Esse cara não pode botar, ou tem que sair, que vai dar problema para todos nós, para o Brasil. Não vai fazer a coisa certa. Isso é comum acontecer. Apenas meu poder de veto. Vê se quem eu indiquei, eu posso, meia dúzia de pessoas ali dos ministros. Um é o Jorge Seife da Pesca. Está presente aí? Tá. Se olhar o trabalho que ele está fazendo, coisa fantástica. Talvez estejamos em Santa Catarina juntos, né? Está previsto depois do Natal dar uma chegada lá, para você entregar títulos de Águas da União, né? Eu não sei o que é isso ainda, né? Mas facilita o piscicultor. Ele está em vias de conseguir, junto ao parlamento paraguaio, a possibilidade de implantarmos a piscicultura no Lago de Itaipu, que depende do parlamento paraguaio. Do nosso lado está tudo resolvido. A curto prazo, nós incrementamos em 40% a produção de pescado no Brasil. Quem é o Jorge Seife? Uma figura que talvez pouca gente conheça. Hoje em dia eu vejo que merece um ministério pela extensão, pela grandiosidade do que pode ser isso para o Brasil, que ainda não é. Nós temos aproximadamente 8.000 quilômetros de costa. Quantos? 8.000 quilômetros de costa no Brasil. Temos um dos países que mais tem água. São rios, lagos, canais. E está sendo subutilizado isso. Um país já comprou ali, pelo que tudo indica, né, de outro país mais ao sul aqui do Brasil, o direito de pescar. Nós temos um outro país, ou o mesmo, que começou, pelas informações, ou informes, a construir uma base do outro lado do Atlântico. Quando é que nós vamos abrir os olhos que nós somos a princesa que todo mundo está de olho, dado o que nós temos? Quando é que vamos acabar com certas intrigas? Eu passo metade do meu tempo preocupado em desfazer cordões de tropeço, armadilhas, calúnias. Não dá para se empenhar da forma que eu achava que devia empenhar para o bem do Brasil. Muita gente, como disse no começo, entra na minha sala para tratar de assunto pessoal. Poucos de interesse nacional. E se esquece que o Brasil estando bem, todos nós estaremos bem. Wagner Rosário faz um trabalho excepcional, porque dê liberdade para ele. Duvido se o 02 de 18 fosse, né, tivesse tomado posse, se estaria feito algo parecido. A Polícia Federal faz o seu trabalho. A PRF nunca teve tanta produtividade depois que nós chegamos, em especial quando saiu aquele outro cara, que não fazia operação no Estado que interessava para ele. Mesmo com toda a liberdade, nunca mostrou serviço, a não ser também, desde o começo do mandato, fazer intrigas. Investigou
um parlamentar por um critério. Bem, depois que a investigação está pronta, eu posso tomar conhecimento. Eu chamo o cara. Mas por que está investigando esse parlamentar? Ah, porque por causa disso. Mas espera aí, tem mais outros parlamentares desse partido que o indício, né, são mais robustos. Por que não está investigando ele? Às vezes, né, as pessoas não são o que a gente toma conhecimento pela mídia. É igual um casamento. A gente vai se conhecer com profundidade e depois começa a dormir junto, né, para valer. E assim é o governo. A gente vai ajudando a mudar as coisas aqui. Infelizmente, algumas pessoas têm que ser trocadas, mudadas, porque ou fraquejam ou são cooptadas pelo sistema. O que é o sistema? O que é establishment? É um grupo de pessoas que mal se conhecem muitas vezes, mas têm o mesmo interesse. E quando aparece um interesse, né, eles se unem e trabalham contra você. Olha as dificuldades que a gente tem, muitas vezes, para indicar um nome para um lugar ou para outro. A interferência também que acontece em Brasília, é muito comum interferência aqui. Qual o limite da interferência? Com todo respeito ao legislativo, é o segundo poder mais importante, né? Que o primeiro é o que executa as coisas. 90% do que eu preciso passa pelo legislativo. E o outro poder é importante também. Mas a interferência pontual de alguns atrapalham o bem-estar de todos. E eu digo, esse atrapalhar o bem-estar de todos, o maior bem que eu julgo que tenho, né? Cada um faz seu julgamento, não é a minha vida, é a minha liberdade. Uma pessoa sem liberdade não vive. Eu lembro quando eu era garoto, desculpa aqui, estou indo para o encerramento, eu prendi o passarinho uma vez, né? Tinha muito curió no Vado Ribeira, e meu pai deu uma bronca em mim, passarinho preso. Pai, mas tem um piche, tem água. Ele falou, vou te trancar num quarto com um violão. Eu borrei nas calças. Aprendi lá o que é a liberdade. Eu não posso entender um parlamentar ficar preso 7 meses. E se errou, como todos nós podemos errar, jamais a pena seria para isso. Qual o limite de certas pessoas no Brasil? Qual o limite dessas pessoas? Disse no programa ontem, da hora do strike, ali com a Cristina Grimmel, estava também ali o Kim Paim e também o Gaia. Né? O que querem com isso? É o poder? O que é que eu estou prejudicando? O que eu fiz de errado? Qual a acusação contra mim? Eu vou jogar o Braga Neto dentro das 4 linhas da Constituição. Isso tramito a todos os ministros. Como falava lá atrás, reunião de ministros, várias foram gravadas, eu aproveitava uns pedacinhos do falado e destruía ali o pendrive ali, porque não era o caso, não tem obrigação de gravar uma reunião minha, como está gravada a presença da Câmara do Senado. Lá não pode, presidente da Câmara do Senado, destruir uma fita com o que aconteceu na sessão. Né? E o que eu fazia ali? O que eu queria com isso aí? Como vocês viram aquela gravação que foi colocada a público, né, do que aconteceu na comissão? Algo reservado, que não podia ir a público, mas o ministro falou que tinha que vir a público. Eu poderia ter destruído o pendrive ali, mas ia ficar sobre mim aquela pecha que teria interferido na PF. Mostramos, entregamos na íntegra, pedimos para que 30 segundos não fosse divulgado, que era realmente um segredo de Estado. Isso foi feito, mas infelizmente mostrou-se tudo aquilo. Lá apareceram 29 palavrões meus. Eu acho que foi uma das sessões que eu menos falei palavrões. Minha maneira de ser é espontaneidade acima de tudo, é cobrar de ministro ali o que tinha que ser feito. Às vezes não temos como ter um efetivo poder de resolver as coisas, mas você tem que demonstrar que lado você está. Você está do lado da democracia ou não está? Temos liberdade de expressão ou não temos? Como, por exemplo, mandamos uma medida provisória para tratar sobre mídias sociais, copiando artigos da Constituição. A MP foi devolvida. Calar os médicos do Brasil. Se eu estiver doente, eu tenho que ouvir William Bonner, ou Renan Calheiros e Omar Aziz. Que país é esse? Para onde estamos indo? Essa esquerda que falava tanto do período militar, né? Hoje
não está calada, está do lado de quem quer censurar. E nós todos temos que reagir. E reagir como? Protestando contra isso. Ah, o povo é soberano, todo poder emana do povo. Não é bem assim que a banda toca, pessoal. Eu vi cidades como Araraquara, o prefeito mantendo aí todo mundo dentro de casa, com a guarda municipal na rua com cacetete. E que se exploda quem não tinha o que comer porque perdeu o seu ganha-pão porque ele era um invisível, um autônomo. Que negócio é esse? Se não fosse aí em especial a equipe do Paulo Guedes, com as medidas adotadas na área econômica no passado, teríamos sucumbido. Conversei na época com o ministro da Defesa, a maioria dessas pessoas, 38 milhões de chefes de família, em 2 dias acaba o pouco que tem na geladeira dele, se é que tem geladeira, ele vai para a rua, vai invadir o supermercado, vai fazer quebra-quebra. Não temos força suficiente para uma GLO. As Forças Armadas não são suficientes de conter isso, do povo passando fome, por irresponsabilidade de governadores. Daí, a mão de Deus baixou sobre nós, né? Auxílio emergencial. E assim fomos o ano passado todo. Ora as bolas, essas pessoas querer passar a mensagem, estão preocupadas com as nossas vidas, se não fosse trágico, né? Isso é hilariante. Nós somos dono do Brasil, todos nós. Todos nós temos que remar na direção da liberdade, pô. Não podemos perder isso que nós temos. Uma pessoa que perde a liberdade, perde a sua vida. Temos aqui um parlamentar que ficou 7 meses preso. Se coloque no lugar dele. Aprendi muito cedo também. Se coloque no lugar dessa pessoa. Muitos falam, não toca no assunto, não se meta. Eu não estou metendo, eu estou defendendo a liberdade, eu estou defendendo a Constituição. Como disse o André Mendonça, né? A Constituição no Supremo, a Bíblia na vida dele aqui fora, e de quem acredita em Deus. Ninguém pode estar acima da Constituição, ninguém pode interpretar a Constituição da maneira que ele bem entender. Ninguém pode prender ninguém, se não um flagrante delito, né? O policial pode por outros motivos, né? Mas um cidadão, um flagrante delito, ainda mais prender um parlamentar, não tem cabimento isso. Se uma pessoa começa a errar na Câmara do Senado, que eu já fui lá do Senado, o que é comum, o cara vai para o Conselho de Ética, a gente resolve lá o problema. Se alguém começa a errar no quartel, o comandante geralmente paga a missão para o subcomandante, o cara vai ter que entrar na linha, para o bem de todos. Ninguém pode ser autoritário nesse país. E olhem só, o que é como quando se fala em ditaduras, quem promove é o chefe do executivo. Aqui é o contrário, é o chefe do executivo que briga por democracia. Doeu no meu coração ver um colega preso? Doeu. Mas o que fazer? Será que queriam que eu tomasse medidas extremadas? Como é que ficaria o Brasil perante o mundo? Possíveis barreiras comerciais, problemas internos. Nós vamos continuar dentro das 4 linhas da Constituição. E o povo sabe o que cada um de nós, autoridades em Brasília, que hoje eles conhecem, né? Eles conhecem os 23 ministros, o presidente, conhecem o Arthur Lira e mais 512 parlamentares, conhecem o Pacheco, mais 80 senadores, conhece o ministro Fux, mais 10 ministros, conhece o TSE, virou moda, pessoal. Essa semana, um TRE caçou um vereador porque estava criticando de forma infundada o prefeito. De forma infundada o prefeito. O TRE local caçou um vereador, virou moda. Como essa cassação do deputado Francisquinho do Paraná. Faltavam 10 minutos para acabar a votação, ele fez uma live e mostrou o que estava acontecendo, mostrou a verdade. Ou tem local que o pessoal está apertando aí o 17 e sai 13. Verdade. Cassaram o mandato do parlamentar. Ele e mais 2. Não falo com o Francisquini desde 2, 3 meses depois que eu tomei posse. Ele teve a vida dele como deputado estadual, tive a minha aqui, o filho dele foi para a Câmara. Isso não pode acontecer, meu Deus do céu. Prezado
General Laerte. É alguém, por exemplo, se o senhor tomar conhecimento, vamos supor, que um comandante de batalhão puniu com 30 dias de cadeia um soldado que estava com a vela suja. O senhor vai interferir, se o senhor tomar conhecimento, que não é essa a punição. Isso não pode acontecer. Estamos assistindo atos arbitrados pelo Brasil com constância. Isso não é crítica, uma ofensa a um poder. Isso é uma constatação, é uma realidade. Nós temos acordos de tradição com alguns países. Podemos mandar deles presos aqui para lá e eles para cá. Mas está escrito ali o que é que você pode pedir a extradição ou concedê-la. Aqui se acha agora que qualquer motivo, me chamou de feio, de narigudo, de barrigudo, eu posso agora pedir a extradição dessa pessoa. Não é assim que funciona. Ou todos nós impomos limites para nós mesmos, ou pode ter crise no Brasil. Apesar da grande mídia me acusar de provocar, agredir, não tem agressão minha. Eu levo 50 tiros de 7,62, quando dou um de 22, eu estou provocando. Para mim é muito, mas muito mais fácil estar do outro lado. Não é isso que eu quero. Com estando do outro lado, sabe quem vai pagar a conta? São vocês. É a população brasileira. Hoje conversei com o Roberto Campos, fui para um canto, conversei com o Roberto Campos, e esse assunto aqui? Ó, se for da forma que você quer, vai ficar pior. Então, e explicou, prossiga na luta. E assim nós fazemos. O controle que eu tenho, os meus ministros, é um controle democrático, é um controle de urbanidade, de amizade, não é dando bronca, resolvendo o assunto. E não se esqueça, pessoal, ninguém podia imaginar que a Venezuela de 90 chegasse ao que é hoje. Um país integrante da OPEP estar na miséria. Temos acompanhado o que acontece na América do Sul, em especial, que é a nossa casa, os 10 países vizinhos nossos. Não pensem o que acontece com algum país, não pode acontecer com o Brasil. Nós somos ainda uma das maiores democracias do mundo. Se o Brasil cair, cai a América do Sul toda. Não sobra nada para ninguém. E tem gente que flerta com esse outro lado. Eu não sei se a pessoa é doente ou é masoquista. Porque para voltar depois do que era antes, às vezes leva décadas e às vezes sabe que não vai acabar nunca. Então, a todos os senhores, me desculpe por alongar, falei com o coração, sem criticar ninguém, apenas mostrando fatos, realidade. Esse é o Brasil de cada um de nós. Eu estou com 66 anos de idade, já vivi bastante a vida, peço a Deus para viver mais um pouco, para que a minha filha de 11 anos cresça realmente, né? Quando eu fui esfaqueado, o que eu mais pensava era, será que a minha filha vai virar órfã? E muita gente vibrando. A Polícia Federal, não digo a PF, o ministro da Justiça da época não se empenhou pela investigação. Será que os mandantes podem ser gente que a gente menos espera? Quem interessava é o morto. Eu estava crescendo e a eleição era uma questão de tempo. Não falem que eu me elegi porque não houve fraude. Por favor, não fale isso. A verdade está aí. Abriram mais um inquérito contra mim, contra uma live. A que ponto nós chegamos? O inquérito contra o presidente da República de uma live. Será que vão querer bloquear minhas mídias sociais? A mídia social que mais interage no mundo? Vão querer quebrar uma perna minha? Isso é democracia? Não é. Isso é jogar fora das 4 linhas. Ninguém quer jogar fora das 4 linhas. Nós queremos o respeito, mais que queremos, exigimos. Por favor, não extrapolem. Eu jurei dar minha vida pela pátria e dou pela liberdade também. Muito obrigado a todos.